Prezado colega contabilista, assinante da Fisconet ou simpatizante dessa área emocionante que é a contabilidade, porque sempre tem novidade. E aqui trazemos mais as novidades no Fisconet News da semana do dia 21 a 27 de fevereiro. Esta semana, apesar de ter sido publicada muita legislação, essa legislação se referiu a sua maior parte a questões aduaneiras, a exclusões, a readmissões nos sistemas específicos da Receita Federal, também a questões muito específicas relativas a mercadorias. Então, como são questões direcionadas diretamente a clientes específicos, não é tanto de interesse geral, mas temos dois atos normativos que são, sim, muito importantes que foram divulgados essa semana e que é, sim, do seu interesse e do interesse de todo cidadão brasileiro. Por quê? Porque trata da declaração do imposto de renda pessoa física. Saiu a instrução normativa número 2010, do dia 24 de fevereiro de 2021. Essa instrução normativa é a instrução que traz o quê? Todas as regras para entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Claro, relativa ao ano calendário 2020. Então, quem está obrigado a entregar, como será feito o preenchimento da declaração, quem pode fazer a declaração simplificada ou não, todos os critérios relativos à declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, inclusive com prazos de entrega, estão nesta instrução normativa. Então, é uma instrução normativa muito importante que foi divulgada agora no dia 25 de fevereiro, no Diário Oficial do dia 25 de fevereiro, certo? E na continuidade dessa legislação, foi divulgado o Ato Declaratório Executivo RFB número 2, certo? Esse ato declaratório, o que ele trata? Ele trata outra questão muito importante relativa à declaração, que é a restituição do imposto de renda, não é? O retorno daquele dinheirinho que foi antecipado e que na declaração de ajuste anual você conseguiu buscar de volta. Então, a restituição, ela será feita em 5 parcelas, 5 lotes, iniciando o primeiro lote em maio, lá no final do mês de maio, e indo até o mês de setembro, certo? Quem recebe primeiro? Aqueles contribuintes aí que são os beneficiados, né? Alguns contribuintes que a legislação prevê que tem prioridade no recebimento. E além desses contribuintes, quem é que vai receber primeiro? Quem entregou primeiro a sua declaração de imposto de renda. Então, vale a pena dar aquela corrida, sempre lembrando, com segurança, verificando se está preenchida corretamente a nossa declaração, mas se conseguir entregar nos primeiros dias aí que abrir o prazo de entrega da declaração, também você será contemplado com o recebimento antecipado da sua restituição do imposto de renda. E isso está previsto, então, neste ato declaratório. Então, uma legislação bem importante que foi divulgada aí nesta semana que passou. Além disso, o nosso news dessa semana está trazendo uma notícia relativa às questões de autorregularização do Simples Nacional. É bem interessante isso, por quê? Porque em dezembro do ano passado, a Receita Federal ela notificou, né, ela enviou mensagens aí para mais de 26 mil contribuintes do Simples Nacional que tiveram o seguinte problema: a receita declarada no DAS
no PGDAS, ela foi divergente às notas fiscais emitidas por essas empresas e que foram cruzadas eletronicamente pela Receita Federal, que constatou essa inconsistência. E a Receita Federal, antes de iniciar um processo de fiscalização, que aí sim pode se tornar bem pesado para o contribuinte, porque pode chegar a multas até de 225%, né? A Receita, antes de iniciar o processo de fiscalização, ela notifica os contribuintes para o quê? Para que eles façam a autorregularização, ou seja, retifiquem, né, os seus PGDAs, coloquem a receita correta, porque pode ter ocorrido erros, como não considerar descontos, cancelamentos, né? Mas a gente sabe que na prática esses valores são bem insignificativos em relação ao todo, né, para gerar uma notificação da Receita. Mas é bom ver essa questão. Mas também dá a oportunidade dessas empresas de fazer a retificação, rever algum erro que cometeu, declarar a receita correta e recolher espontaneamente o simples que foi recolhido a menor. Claro que vai ter multa e juros, isso é evidente, né? Porque vai estar sendo recolhido fora do prazo, tá? Lembrando sempre, e aí uma questão bem interessante, que quando se faz uma retificação no Simples Nacional de meses anteriores, termina por alterar o quê? A receita bruta dos 12 últimos meses. Então, mesmo que você tenha cometido um erro aí, vamos supor, lá no mês de setembro do ano passado, né? Isso pode modificar o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Por quê? Porque vai mudar a receita acumulada nos últimos 12 meses dos meses subsequentes, mesmo que o faturamento informado esteja correto. Então lembre-se que uma retificação dessa natureza no Simples, ela muitas vezes termina por alterar os outros meses e gerar uma diferença de imposto, porque a empresa pode trocar de faixa, por exemplo, em função de um aumento de receita, ok? Mas só para lembrar que todas essas informações estão no nosso Fisconet News, certo? E estão aí no nosso boletim Fisconet, que é enviado para todos os nossos assinantes toda semana com esse resumo e mais ainda as obrigações da legislação federal, estadual e dos municípios que acompanhamos dentro desse boletim para a próxima semana, né? Para a gente não perder nenhum prazo. Então é bem importante a gente saber que além do news que está sendo gravado aqui nesse momento, você ainda, sendo assinante Fisconet, você recebe o boletim semanal com tudo que nós passamos aqui por escrito e, é óbvio, muito mais detalhado. E qualquer dúvida, você ainda pode entrar em contato com a nossa consultoria para estar sempre atualizado e não correr nenhum risco na sua empresa. Então, este foi o nosso Fisconet News dessa semana. Muito obrigado pela sua presença e até a semana que vem. Valeu! Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.